Eu recebo muito essa pergunta de como eu comecei, né? De qual foi a minha virada de chave, quando foi, enfim. Então vou contar um pouquinho, tentar resumir aqui como é que foi. Então, em 2020, eu era 100% sedentária. Já vinha com uma diabetes desde os meus 25 anos. Em 2020 eu já tinha 40. Eu fiquei diabética na minha gestação. E aí, na época, o médico falou, olha, a mulher que tem a diabetes gestacional, 80% delas ficam diabética tipo 2, né? Então, tome cuidado, porque a partir de agora a genética já te sinalizou que ou você muda de estilo de vida ou você vai ser diabética tipo 2. Eu não liguei, continuei a minha rotina normal, na época, de 0 atividade física e com milança doidado, né? Mas uma hora a conta chega. E a diabetes, ela é uma doença silenciosa. E outra coisa, a diabetes que você for diagnosticado hoje, ela não começa hoje, ela começa anos atrás, como foi o meu caso. E ela é uma doença sistêmica e ela não aparece do nada, né? Então, com ela vem várias outras doenças, porque ela é uma doença inflamatória. Então, eu continuei com o meu estilo de vida errado, alimentação errada, sem atividade física. Aos 40 anos, quando eu comecei em 2020, eu já tomava medicação para diabetes, para o colesterol, porque eu já era obesa, aos 94 quilos nessa época. E aí, devido à obesidade, tinha problema com glúten, né, intolerância ao glúten, e já tomava medicação para pressão também nessa época. E aí, um certo dia, estava dirigindo em 2020, bem no começo da pandemia, e indo pro meu trabalho. Sou médica veterinária, né? Tava indo pra clínica mesmo, com a pandemia eu atendia. E aí, passei mal dirigindo. E eu sabia o que era. Eu tive um aumento muito brusco de pressão. E eu sabia porque meu pai também diabético e hipertenso, minha mãe diabética também. Então eu já sabia, porque eu já tinha na família uma pessoa como meu pai, que tratava da hipertensão, e eu já tomando medicação. Eu falei, isso é algo sério, não é normal. Parei o carro e aí liguei pro meu pai falou, isso aí você tá tendo um aumento de pressão muito rápido, vai pro médico. E assim eu fui. Liguei para um cardiologista e eu falei, eu preciso de uma consulta urgente. Fui pra consulta, e aí na consulta ele pediu vários exames, vieram os exames estavam todos alterados. Colesterol altíssimo, triglicéridos, LDL, HDL, e assim ele disse, suas artérias estão todas entupidas de gordura, ou você faz alguma coisa hoje, ou você vai ter o seu primeiro infarto, porque o que você teve foi um princípio de infarto. Eu vou estar te atendendo mês que vem na Santa Casa se não fizer nada, e não é amanhã, é agora. Você sai daqui e vai fazer alguma coisa. Assim, literalmente eu fiz. Saí do consultório, fui procurar uma academia. Na época, como eu era gorda, eu tinha muita vergonha do meu corpo. Fui procurar uma academia, saí dali, fui ver algumas academias e procurar uma nutricionista. E esse foi o meu começo, né? Mas a virada de chave foi essa, foi o medo. Eu fiquei por muitos meses, principalmente naquele mês, porque ele falou, né? Dentro do seu primeiro mês você vai ter o seu primeiro infarto, eu vou estar te atendendo na Santa Casa com infarto. E eu não queria isso, então o meu medo foi de morrer. Esse foi meu maior estímulo na época, né? E assim eu fui indo. Como eu não tinha opção, na época a nutricionista era uma nutricionista convencional que me passou uma dieta básica, onde para uma diabetes, hoje eu sei, né? Que para um diabético você não tem que receitar carboidratos e nem aveia. Então na época ela passou uma dieta que tinha aveia, arroz e tal, mas no jeito que eu estava, hoje eu sei que essa não é a dieta correta. Mas eu mesmo assim emagreci, porque eu comecei uma atividade física, reduzi as calorias, né? E o que te emagrece é um déficit calórico, mas a inflamação continuava. E emagreci 6 quilos e aí eu estagnei. Fazendo
tanto a dieta quanto a atividade física. Eu fui pra uma academia que era de mulheres na época, porque eu tinha muita vergonha. Então eu falei assim, bom, vou num lugar que só tem mulher, que assim eu vou ficar com menos vergonha, né? E aí nessa academia só tinha mulher gordinha, né? Porque é isso. Então eu treinava, eu tinha só camisetão, treinava de camisetão, leg ou bermuda no joelho, assim. E assim eu fui indo. Aí passaram-se 8 meses, 10 meses, estagnei o peso, não evoluía. E foi quando eu procurei e ainda continuava com os remédios, tá? Continuei com todos os remédios. Porque apesar de eu perder peso, a minha condição de saúde era a mesma. Continuava tomando os remédios e tal. Eu falei, não, isso não tá certo. Eu estagnei o peso, vou procurar uma nutricionista especializada. Foi aí que eu tive o meu primeiro contato com uma nutricionista especializada em doenças metabólicas. E aí conheci o que era o mundo das dietas low carb, cetogênica e carnívora. Comecei com a dieta low carb, e foi bem difícil, viu? Porque pra quem comia no café da manhã tapioca, aveia, banana, mel, achando que tava tudo certo pra pessoa diabética, por isso que eu não largava os remédios. E comia isso no café da manhã, né? Sempre comendo carnes magras, porque a gordura te engorda. Não, na época eu não sabia. E aí eu tive meu primeiro contato com ela. Quando na primeira consulta foi muito engraçado, porque assim, eu falo pra ela, hoje nós somos amigas e sócias, né? Ela é minha sócia hoje, na minha consultoria. E já não sou mais paciente dela. E aí ela falou assim pra mim, Pri, a consulta durou 3 horas. Foi uma consulta assim que eu achei até espantosa pelo tanto de riqueza e de qualidade da consulta da profissional. E ela falou assim pra mim, Pri, você é muito disciplinada, eu acredito que você vai conseguir se livrar dos medicamentos muito rápido. Então, a partir de amanhã, você pode parar com a medicação da diabetes. Aí mas como assim, né? A partir de amanhã? Sim, a partir de amanhã. Eu falei, tá, daqui um tempo. Você quis dizer metaforicamente. Não, amanhã mesmo, 24 horas. Eu tomava 3 vezes ao dia, após o café da manhã, após o almoço, após o jantar. No dia seguinte eu parei. Porque a medicação da diabetes, ela era a muleta. A muleta que falava assim pra mim, eu como isso aqui, eu como esse bolinho, mas tudo bem. Eu tenho um remedinho depois, então ele vai me ajudar. Mas a partir do momento que você tem somente você, sem muleta nenhuma, sem desculpa nenhuma, você é responsável pelo que te causou. No meu caso, eu era responsável por tudo aquilo que eu tava causando pra mim mesma. Tirei a medicação e ela sabia o que ela tava fazendo, porque eu fazia o controle da glicemia 6 a 10 vezes ao dia, pra ter certeza, porque eu tinha muito medo. E eu olhava e falava, mas não é possível, tá abaixo de 100. No começo não, né? Mas foi diminuindo. No dia seguinte eu parei com as medicações e eu fui vendo que a minha glicemia normalizou somente com a dieta correta e com a atividade física que eu mantinha intensa, né? Todos os dias. Então, fui largando a medicação e fui vendo que realmente a dieta e a mudança na vida que eu tinha feito. E assim já se passou 1 ano e tal. Nesse 1 ano, o corpo fez o quê? O meu corpo começava a pedir a atividade física, porque leva um tempo para ele se acostumar do 0, 40 anos sem fazer nada, até o meu corpo pedir aquela atividade física. Então eu acordava mais disposta, eu não tinha mais aquele cansaço, depressão que eu tinha sumiu, porque eu achava que eu já estava indo pro psiquiatra para tomar antidepressivo, mas não era. Meu metabolismo estava lento. Ele não era, ele estava, porque eu havia deixado ele assim. Então, quando você coloca ele para se exercitar e dá para ele uma condição anti-inflamatória, que era o que eu estava fazendo, tudo melhorou. Então, meu humor melhorou, minha disposição melhorou, tudo melhorou.
E assim eu fui indo. E o meu corpo não pedia mais para ficar parado. O meu corpo pedia atividade física. Então eu fui me apaixonando pela musculação, pelo cardio, pela atividade e pela dieta, porque eu fui vendo o meu corpo transformar. Eu usava só roupa de moda evangélica. Quando eu fui vendo que eu fui perdendo as roupas e eu olhando aquilo, meu Deus, uma coisa simples, sem fazer cirurgia bariátrica, sem usar nenhum tipo de caneta, nenhum tipo de medicação, somente dando para o meu corpo aquilo que ele precisava, que era atividade física e comida de verdade, comida que não faz mal. E eu fui emagrecendo comendo a gordura. Ela falava pra mim, no começo eu não acreditava. Uma das coisas que ela falou, eu me recordo agora, Pri, qual é a carne que você mais gosta, que você quer comer? Eu falei, nossa, eu gosto muito de uma costela assada. Ela falou assim pra mim, na primeira consulta, depois saia daqui, vai no açougue e compra uma costela e faz pra você comer. Eu falei, mas eu não vou mais ter que ficar tirando aquela gordurinha. Ela, não, você vai poder comer a costela e você vai emagrecer comendo gordura. E assim foi. Estamos em 2026, já tem 5 anos e meio que eu perdi os 40 quilos e eu nunca mais parei nem a dieta e nem a atividade. Hoje eu sou carnívora porque eu fui evoluindo, né, da low carb, cetogênica e carnívora, me encontrei na carnívora, me transformei em fisiculturista e hoje eu agradeço aquilo que aconteceu, que eu quase morri há 5 anos atrás, porque foi essa mudança que me trouxe até onde eu tô hoje, que me levou ao estado hoje de ser fisiculturista e de inspirar pessoas, de influenciar pessoas a mudar a vida, a mudar o estilo de vida, a comer comida de verdade, evitar ultraprocessado, não ter medo da gordura, porque foi ela que me emagreceu e é uma dieta ancestral, né? Não só a que eu faço hoje, que é a carnívora, mas a cetogênica, né? Uma dieta ancestral. O seu bisavô comia gordura e comia banha de porco. Na época que não tinha eletricidade, era tudo guardado na banha de porco e tudo mais. Então, eu agradeço a Deus, só tenho a agradecer o que aconteceu comigo há 5 anos atrás, porque é no desconforto e na dor que a gente evolui. E se não tivesse acontecido aquilo comigo hoje, eu não tinha evoluído. E ganhei mais anos de vida. Então eu acho que eu resumi aí um pouquinho da minha história. É isso. Obrigada por me ouvirem.